noite a todas e todos. Estamos de volta com mais um Travessias. Eu sou a Paula Mandel, integrante da Casa Frida, um grupo de trabalho que pensa o luto por meio da arte e da psicanálise. Eu estou aqui junto com a idealizadora do projeto, a Carla Belintani, com a Renata Catassini, Fabiana Domingues e Marcela Assef. É sempre um prazer compartilhar essas noites com vocês, num ambiente em que a palavra é a protagonista, em que promovemos um convite geral ao diálogo. O Travessias é uma atividade, um espaço, pensado para a elaboração de lutos e perdas a partir de objetos artísticos, a partir da arte, que serve para lançar reflexões e conversas. Hoje vamos falar sobre o tema guerra, a partir de 3 disparadores que escolhemos. Um texto de Freud, escrito sobre a guerra e a morte, uma música de Danilo Caymmi, O Bem e o Mal, e um filme, Einstein e a Bomba. Estamos, de certo modo, insistindo nesse tema, porque o último Travessias já foi sobre isso, porque nesse momento existem guerras em curso, e hoje em dia podemos assisti-las em tempo real. Achamos importante assegurar um espaço onde as representações possam circular e onde possamos dar lugar e nome às angústias que são mobilizadas. Vamos transmitir uns trechos do filme, assim que vai funcionar à noite, e depois vamos abrir para a circulação da palavra. Então, quem quiser falar pode fazer uso do recurso de levantar a mãozinha, e aproveito para informar que estamos gravando à noite, e depois essa atividade vai ser transmitida no nosso canal do YouTube. Vamos lá, Carla, você quer falar alguma coisa? Vou passar a palavra. Olá, boa noite, prazer estar aqui com vocês no segundo Travessias do ano, repetindo o primeiro tema do nosso Travessias inicial, que é sobre a guerra, e a gente continua falando sobre ele, e que também não é por acaso, né? Como a Paulinha trouxe. Acho que nesse texto que a gente propôs para a gente discutir, a gente vê assim a modernidade do pensamento freudiano, né? Um texto que ele escreveu em 1915, esse que a gente separou, considerações atuais sobre a guerra e a morte. E a gente vai acompanhando assim tudo que ele vai escrevendo nesse texto, como o nosso projeto de civilização ele está fadado a esse encontro com as guerras, né? Como a gente, né, não encontra também esse apoio dentro do Estado, esse sentimento da injustiça, a desigualdade social e a violência que fomenta cada vez mais o cenário das guerras. A gente escolheu também esse documentário pensando que, né, mais uma vez, a gente acabou de passar pelo Oscar, Oppenheimer, né, como o grande vencedor de melhor filme, entre tantos outros prêmios, e que também traz esse tema, né, da bomba nuclear, Einstein envolvido nessa história também, e como esse tema está circulando, como esse tema está na cultura. E a gente escolheu também essa música que trata um dos conceitos desse texto, que é um texto mais palatável assim, do Freud, não tem tantos conceitos, que esse O Bem e o Mal, que fala um pouco da ambivalência, que o Freud também vai citar nessa passagem aqui desse primeiro capítulo, e que a gente separou, enfim, para discutir com vocês. Conseguiram assistir o filme? Estou vendo umas... Eu assisti. Eu adorei. Oi, gente. Eu me lembrei da Carla falando na semana passada sobre a questão de que fala-se muito da Segunda Guerra, a questão da Primeira Guerra, né? E dá para ver muito aí que vem muito ali da Primeira Guerra para eclodir, né? Já começa ali e chama muita atenção, né? Ele já está lá em 1919, já começando a se articular desde 1920, né? Toda a questão do nazismo, então ali na Alemanha ficou até 45, né? De 20 a 45, quando a gente olha assim, né? O período que se estendeu. E aí eu lembrei também, você falou do Oscar, Carlinha, teve também outro filme que eu, infelizmente, também não consegui assistir, que é aquele Zona de Interesse,
que é quando mostra o muro, né? E como as pessoas ficam e falam que o filme, porque eu assisti o Oscar e não assisti o filme, mas o Oscar fala que é muito, ganhou até som, né? Porque é o filme do som, que o som mostra muito mais, né? Do que não tem as cenas, mas tem muito o som do terror ao lado e aquelas pessoas vivendo tranquilamente ali, né? No muro ali, enfim. E aí algumas coisas pensando né, em cima desse texto também do Freud. Oi, Renata, que bom te ouvir, que bom que a gente está juntas aqui mais uma conversa. E achei interessante isso que você traz também, até retomando o nosso Travessias anterior, que a gente discutiu a troca de cartas entre o Einstein e o Freud, que foi em 1932. E nesse documentário, a gente vai acompanhar o que acontece um ano depois desse debate que a gente teve, né? Que é quando o Einstein ele vai fugir dos nazistas e se refugiar em Londres, né? E depois, em 38, é quando o Freud também vai fugir dos nazistas, né? Também, e vai viver o último ano dele também. É, muda de país, né? Ele vai morar na Inglaterra. E aí a gente vai vendo um pouco esses bastidores, né? E o Einstein, que se dizia tão pacifista, e ele mostra isso muito no documentário, né? Todo esse movimento dele contra a guerra e o quanto, né? Ele foi considerado também o pai da bomba atômica, né? Então tem uma contradição dentro desse tema, né? Para a gente pensar. É, mesmo uma das pessoas que ele já era prêmio Nobel, né? Ele já era muito conhecido, um dos físicos mais reconhecidos do mundo, e que teve essa participação, né? A gente vai acompanhando aqui no texto do Freud a Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra começa em 1914, ele escreve esse texto em 1915, e aí a gente vai acompanhando no documentário já a Segunda Guerra acontecendo e depois a Guerra de Hiroshima, né? Que tem 70 mil mortos, né? Assim, com essa bomba atômica. Então, são muitas guerras acontecendo, né? E a gente vai vendo essa ambivalência, né? Esses bastidores e para a gente pensar, né? Como é difícil, né? A gente racionalizar, né? Esses instintos que nos habitam, né? Esse Eros e Thanatos, amor e morte, morte e vida, amor e ódio, como isso está implícito, né, na nossa constituição como humanos. Então, achei bem assim, interessante da gente retomar com Oppenheimer, né, também, um debate que nos faz assim, pensar na atualidade do Freud, né, assim, para pensar a cultura mesmo, né, como o livro do Mezan. Eu peguei também, estava vendo alguns trechos que ele escreve, né, o Freud como o pensador da cultura. E é isso mesmo, né? Ele realmente tinha uma percepção muito avançada, né, sobre essa forma de organização. Oi, Bia, boa noite. Oi, boa noite a todos. Carla, eu fiquei aqui pensando que você até deu uma introduzida nessa questão da cultura, que o Freud comenta bastante, né, sobre a questão dos impulsos e da questão da moral, né? Como eles estão muito juntos, né? Como é difícil, né? E eu achei interessante do livro o livro que eu li, que é da Companhia das Letras, onde ele fala da hipocrisia. Não sei se vocês lembram, né? Da hipocrisia cultural, né? Você me permite, né? Ele fala: existem mais hipócritas culturais do que homens realmente civilizados. Nossa, achei isso super forte, né? Assim, podendo-se mesmo considerar o ponto de vista de que um certo grau de hipocrisia cultural seja indispensável para a manutenção da cultura, porque a aptidão cultural já estabelecida nos homens de hoje talvez não bastasse para essa realização. Para mim, ler isso, eu falei, Deus, né? Quer dizer, essa hipocrisia é muito ampla, né? Eu confesso que eu li, reli,
né? Não sei, queria ouvir um pouco de vocês sobre esse assunto, né? Porque ele fala, né, que tem uma questão, uma base duvidosa, né, mas que prepara o caminho. E eu estou tentando relacionar um pouco até com o filme que a gente assistiu, né? Porque é isso, ele era um pacifista, né? E olha o que, de uma certa forma, ele teve que fazer. Tudo bem que ele fala, se eu soubesse que isso não, né, porque correu-se o risco, é isso, né? Mas ele disse, se eu soubesse que não fosse cair nas mãos dos alemães, eu acho que eu não teria inventado. Mas é o si, né? É o si, quer dizer, não sei. Eu queria uma ajuda de vocês quanto a esse assunto. Acho que o que você levantou, né, Bia, que o argumento do... Já passo para você, Adriana, um minutinho só, tá? Só para eu fazer um comentário em cima do que a Bia falou. Acho que o que você está dizendo é que o argumento do Einstein em defesa própria é o medo, né? O medo movimentou, mobilizou para ir contra aquilo que ele mesmo acreditava. E é muito interessante como o filme destaca, o filme deixa muito realçado que todas as palavras usadas foram palavras de fato ditas por ele em algum momento, ou escritas por ele em algum momento da vida. E então, olha que interessante, eu até destaquei essa frase, ele diz assim, sou um pacifista militante, estou disposto a lutar pela paz. A gente é psicanalista, a gente pega a palavra é um portal, lutar pela paz. Isso descortina toda a ambivalência e toda a contradição. Essa frase é uma frase contraditória por excelência. Você não luta pela paz. A paz justamente é para você não precisar lutar, né? Então, isso descortina, flagra a ambivalência que nós temos dentro de nós e tem toda a explicação que o Freud vai percorrendo, que também tem a ver com pensando, né, que ele pensa a sociedade e o indivíduo, ele abre e ele fecha, e a psicologia, na metapsicologia individual, ela vale também para a psicologia social, né? A gente pensa os movimentos e as ambivalências e os conflitos internos, a gente vê isso acontecendo também coletivamente. Então, se a gente for pensar o indivíduo, né, num processo de subjetivação, a gente é criança, a gente tem as figuras parentais que vão trazendo autoridade, vão trazendo regra, limite, vão impondo não, e a criança, num dado momento, vai introjetando essas figuras parentais, e aí esses limites, esses nãos, eles passam a ecoar do lado de dentro, não mais do lado de fora. E aí tem uma frase muito interessante dele também, que os professores pareciam generais, ele fala. Uma hora que ele está conversando com uma das guarda-costas deles, né, uma das fãs dele. Aí ele diz assim, os professores pareciam generais, desenvolvi uma desconfiança contra toda forma de autoridade, atitude que nunca perdi. Essa atitude contra a autoridade que pode levar o sujeito a uma radicalidade pela paz ou uma radicalidade pela luta. A mesma raiz pode bifurcar e levar a resultados, a consequências diametralmente opostas, né? Mas, desculpa, eu passei na frente da Adri. Pode falar, Adriana. Boa noite. Não, o que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando, quando ele está lá com as duas guardiãs dele, né, falando da teoria a massa e energia, né, matéria e energia, não é? Uma delas fala, mas isso pode ser muito perigoso, não é?
ela visualizou lá na frente o perigo que isso poderia ser, e ele meio que, eu não lembro a fala dele, mas era como se ele não acreditasse que isso fosse acontecer, né? Porque eu fiquei pensando, ele teve culpa, ajudou no processo, ou realmente ele foi ingênuo e não imaginou que poderia virar uma bomba nuclear, né? Enfim, foi só sobre isso que eu pensei. Jorge, você pode falar. Você está sem som. Opa. Agora já estou sendo um grande prazer estar aqui. Realmente é um tema explosivo. Não tem como, não tem como não ser. E talvez o título do documentário esteja errado. Né? Einstein pai da bomba. A equação dele, com certeza, e como a Adriana falou nesse instante, aquela acompanhante foi capaz de perceber que C ao quadrado é um número enorme. Impressionante e, de fato, um poder destrutivo e construtivo também, no outro sentido. Então, acho que, de fato, é. Mas tem elementos muito significativos, né, da própria participação dele quando ele foi solicitado para escrever uma carta para o Russo, né? Russo, né? Porque, efetivamente, havia o perigo. Não sei se alguém assistiu uma peça que chamou Copenhague, teatro, fantástico, que é um encontro entre Niels Bohr, a física quântica, e o Heisenberg, né? Onde o Heisenberg vai até a Dinamarca, tá certo? E tenta ver em que nível de evolução está o desenvolvimento da bomba atômica pelos aliados, né? E Heisenberg era um grande gênio, né? Também da Alemanha, que ficou mais da Alemanha também, né? Então, de fato, pensar que realmente os alemães nazistas poderiam ter tido acesso, eu acho que justifica totalmente a carta de Einstein. Eu acho que é uma atitude absolutamente construtiva, no sentido de evitar que realmente aquele ódio, aquela coisa maluca, né, que o nazismo se propagasse. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que claro que depois de ver as consequências, porque eu estive muitas vezes no Japão, e no Japão é muito interessante, porque você desce para o lobby do hotel e nas livrarias, naquelas lojinhas de souvenir, tem duas coisas que nunca faltam, né? Um livro de Ikebana e um livro sobre Hiroshima e Nagasaki, né? É impressionante. E é uma questão difícil de lidar, né? No outro dia, depois de assistir o filme, eu acabei quebrando uma taça. E por alguma razão, realmente tem uma energia interna realmente que tem, né, na gente, né, uma destrutividade, num certo sentido, que precisa ser controlada ao nível da civilização. E o próprio Freud escreve realmente o mal-estar da civilização exatamente por isso, né? Porque essa ambivalência é constante, né? Essa energia que surge com uma força impressionante e que tem que ter uma limitação, mas a limitação, quando vira uma moral, fica um negócio que talvez seja pior do que a própria acepção que instala, insila no próprio ser, né? O desejo já nasce, sei lá, pecado, é uma coisa muito complicada, né? Então, acho que o século XX nos deixou três feridas. Uma é Freud, né? A gente não é capaz de realmente, é inconsciente de dominar uma personalidade. A outra é o princípio do próprio Heisenberg, que é incerteza, né? Então, a gente está ali. Outro é o teorema de Gödel, né? Que uma vez eu tive
Não, a inspiração é perguntar quem é a alucinação, né? A Alice ou a lógica, né? Então, a lógica não leva um sistema completo, não leva um sistema consistente, e a gente tem que se mexer nesse mundo todo incerto, né? E aí tem as forças construtivas e destrutivas que acabam sendo super importantes da gente tratar e trabalhar, né? Aquelas, né? E todos nós temos, sei lá, internamente essa explosão atômica, né? Em determinados momentos, e como a civilização, como canalizar e reconhecendo o desejo, reconhecendo a energia, acaba sendo importante poder trazer isso de uma forma construtiva. De repente, precisamos pensar um pouco na arquitetura das usinas atômicas para colocar circuitos de resfriamento, né, para poder realmente administrar essa energia que vem de dentro, né? Então, eu acho que é muito, muito, muito rico, né, para pensar nisso do ponto de vista objetivo e do ponto de vista individual, né? Então, falando muito bem. Oi. Uma coisa que me chamou a atenção, tá vindo, né, assim, mas a questão que mostra no começo também como que o Einstein era ovacionado, né, no Japão, né, quando ele mostra como que tinha tantas questões, né, então eu fico imaginando pessoalmente para ele também, depois, né, que ele fala de tantas homenagens que tem a ele, aí cita até o número de fotos que são tiradas dele lá, enfim, mesmo com toda essa questão mundial dele, mas tinha um foco lá que eles chamam a atenção, né, uma hora no documentário. E aí eu me lembrei de uma outra coisa, quando fica falando, né, sempre toda essa ambivalência também, me lembrei, o Einstein tá mais otimista, né, na carta, um ano antes, né, que parece que ele não imagina que vai vir a guerra, parece que vai eclodir, e o Freud já está colocando, né, mas curioso, porque depois o Freud demorou também para ir embora mesmo, né, tudo bem que estava chegando lá de outra forma, mas é sempre essa questão, né, que fica também, não sei se eu consegui ser clara, porque tem aquela questão do Freud acabar demorando mais, até talvez poderia ter saído antes, né? Fica mais difícil para ele abandonar, né? Quando ele vai para Inglaterra. Aí vieram essas coisas, assim, mas que é tudo dessa ambivalência de ele enxergava muito, né? Desde lá de 2000, de 1915. Depois ele enxergou bem que estava ia eclodir novamente, enfim, mas me chamou a atenção isso. Fiquei pensando, né? Não sei, você estava falando isso, Renata. Eu acho que ele via, o Freud, né? Acho que ele via, mas talvez não achasse que fosse ser do jeito que foi. É, ele não queria sair de Viena, né? Até era uma contradição, porque ele também não gostava de morar em Viena. E, e foi bem resistente a esse ponto, né? Até de fato ir para a Inglaterra. Eu acho que isso mostra um tanto das ambivalências, né, que estão sempre presentes em todos, né, inclusive no próprio Freud, que nem questão da pulsão de morte, né, que ele fala a pulsão de destruição que faz parte, né, não é a pulsão de vida e pulsão de morte, não é uma melhor que a outra, uma tem que prevalecer em detrimento da outra, né, as duas caminham juntas e E a pulsão de morte também tem a sua importância, né? Seu papel na vida do ser humano, né? Então, fiquei pensando um pouco nisso na sua fala. E essa semana até, enfim, fiz uma associação, lembrei, né, que essa semana eu li um texto do Renato Mezan, porque a Carla comentou dele, eu lembrei, que por uma coincidência conversou com o tema de hoje, né? É um texto que ele escreveu em 2013,
para a revista Percurso, eu posso até depois compartilhar aqui com vocês, se eu conseguir compartilhar no chat, que chama, vou até pegar o nome direitinho aqui, né? Entre Londres e Paris, Formação da Psicanálise Contemporânea. E ele começa dizendo, né, que a história da psicanálise teve um antes e um depois, né, a partir de 1939, dois fatos grandes a partir dessa data. A morte do Freud, que aí ele vai desenvolver um pouquinho, e a Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra teve um impacto muito grande na história da psicanálise, porque com a Segunda Guerra, a Europa Central deixou de ser o centro da psicanálise, né? Com a imigração, né? Com os psicanalistas fugindo, alunos, enfim, discípulos de Freud saíram da Europa Central, fugindo do nazismo, e aí foram para a França, para a Inglaterra, até para os Estados Unidos. Aí as sociedades vão se formando a partir desse momento, né? A IPA, da onde vem o Lacan. Então, achei bem interessante, né? Como ele traz essa questão do impacto que a guerra teve na psicanálise nesse sentido, né? Tirando esse eixo para esses outros países, e desses países saindo psicanalistas que fazem, né, enfim, e fizeram a psicanálise contemporânea. O Green, é bem interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiquei pensando também isso que vocês estão trazendo, né? Tá voltando um pouco na fala da Adriana, como a gente vai percebendo, né, que as consequências podem ser altas demais, né? Ter um custo muito alto. E mesmo assim, tem algumas falas do Einstein, né, que a ciência ela é um dom que é desenvolvido pelo homem. A gente não pode abrir mão desse dom. Só que, ao mesmo tempo, é um pouco, acho que, essa grande ambivalência. Bom, mas qual é o preço, então, a favor da ciência, né? Que consequência que isso vem a trazer? E parece que ele fica num lugar de muita culpa, né? Assim, esse diálogo que ele vai tendo com aquele rapaz no final do filme. E são frases, assim, interessantes, né? Para a gente pensar. Porque o que seria um pacifista, né? Um pacifista que luta pela guerra, né? Como a luta está implícita dentro da própria paz, né? Então, acho que é muito difícil da gente pensar, né, nesses fatores. E um pouco da fala do Jorge, que aí acho que volta também para a pergunta da Bia, que quando o Jorge cita o mal-estar, né, que o Freud está também às voltas da questão, né, da civilização, da cultura, acho que essa hipocrisia é o quanto a civilização, a gente precisa fazer renúncias para estar na civilização, e a gente não tem esse retorno, né? Porque a gente renuncia uma boa parte dos nossos instintos, inclusive de destruição, e mesmo assim a gente não tem segurança, né? A desigualdade continua, a violência continua. Então, é algo. A civilização não faz muito sentido, né? Até a questão da alteridade é difícil da gente pensar, né? Ai, Má, ótima, acho que a Má compartilhou aqui. Desculpa, não era para compartilhar, era para mandar no chat, mas eu não estou conseguindo. Desculpa, vou sair. Desculpa. Ai, não, como é que eu faço, gente? Eu vou sair, depois eu volto, acho mais fácil. Desculpa. A questão da verdade é complicada, né? É uma caixa de Pandora, né? Mas eu prefiro sempre a verdade, tá certo? A gente pode pensar algo mais próximo com os Santos Dumont, né? Aqui que voou e depois, sei lá, viu a consequência da própria Primeira Guerra Mundial, né? Eu estive recentemente em Petrópolis, foi interessante ele descobrir isso na Santos Dumont, na casa, e tal. Como o voo, depois de repente, uma coisa assim
maravilhosa como Ícaro, de repente, joga bomba, né? É difícil, né? Mas, de qualquer forma, é verdade. E aí a gente tem que... Talvez eu fiquei interessado, não vi ainda. Parece que tem um da Netflix, Como Vejo Deus, do Einstein, né? Porque ele tem algumas frases importantes, né? Deus é sutil, mas não é malicioso. E uma delas, né, muito importante, né? Na postura do cientista que vai procurar alguma coisa. E do outro lado, Deus não joga dados, não aceitando toda a questão estatística da física posteriormente. E será que Deus não joga dados? Eu acho que foi a grande complicação dele em relação à ciência posterior, né? Essa probabilidade, essa incerteza, e acho que ele não aceitou muito, né? E que a gente está vivendo essa ambivalência o tempo todo, né? Então, muito interessante, muito rico, né? Tem muitas associações, né? Relata e fala. Essa parte da verdade, Jorge, que você traz, né? O que seria a verdade? Eu acho que eu vou ler um trechinho aqui, que é o último parágrafo aqui do texto do Freud, que ele vai dizer assim: é como se todas as conquistas morais do indivíduo se apagassem quando se junta um bom número ou mesmo milhões de pessoas e restassem apenas as atitudes mais primitivas, mais antigas e cruas. Talvez apenas desenvolvimentos por vir possam mudar algo nesse lamentável estado de coisas. No entanto, um pouco mais de franqueza e veracidade em todos os lados, nas relações das pessoas entre si e entre elas e aqueles que as governam, poderiam também aplanar o terreno para essa mudança. Ou seja, né, da gente conseguir ter relações de confiança, né? Porque uma das frases que o Freud também cita, né, que é o homem é o lobo do homem, né? Então a gente se vê como uma ameaça, né? A gente não tem esse instinto natural de se ajudar, né? A gente já vê o outro como alguém que pode nos prejudicar, pode nos ameaçar, que esse lado também primitivo nosso, né? O primitivo ele está o tempo todo nos habitando, né? E como a gente vai tentando fazer renúncias para ajustar, mas é uma conta que nunca fecha, né? Eu, E eu, acontece essa eu, explosão, né? Essa bomba, né, Jorge? não, eu não sei, porque tem uma visão muito unilateral da teoria da evolução, né, de que a sobrevivência do mais forte, a sobrevivência do mais forte, mas eu acho que a gente, como espécie, não teria sobrevivido se não tivesse a recuperação, né? A civilização, a linguagem, certamente somos muito mais fracos que gorilas, que leões, etc. E tal. Então, esse segundo aspecto da cooperação da sociedade, acho que nunca foi levado em conta, ou nunca foi valorizado suficientemente em termos da prevalência da espécie humana, né? Porque, afinal de contas, somos um bicho que nem todos os outros, certo? Tem muita diferença, né? Então, acho que tem esse aspecto realmente do lobo, e dentro de pequenas comunidades, certamente tem a competição, o ciúme, a valorização, mas, por outro lado, cada um tem um papel que se respeita, e eu acho que esse aspecto de divisão de funções e solidariedade e empatia, né, acaba sendo realmente super importante, né? E que a gente já consegue conhecer. E nunca na teoria da evolução esse aspecto eu acho que é suficientemente valorizado, né? Também tem que ser levado em conta com a ambivalência ao mesmo tempo da prevalência de bruxos, reis, etc., nas tribos, caciques nas tribos, e a própria cooperação e papel na tribo, que numa tribo pequena é fácil de reconhecer esses sentidos pertinentes e que hoje a gente, de certa forma, foi furtado essa pertinência, né? É mais difícil numa globalização identificar, né? Então, acho que
Então, eu acho que essa questão, na verdade, e o texto do Freud é fantástico, porque quando a multidão se leu, fica mais primitivo, né? Racional, mais tosco, né? Da natureza, né? No seu sentido. Posso falar? Não levantei a mão, mas uma coisa que me chamou a atenção no texto é uma passagem que fala que a guerra, na minha interpretação, né, a guerra é como se fosse uma oportunidade dos homens extravasarem o que está reprimido, que é esse instinto mais o lado pulsão de morte, né? Tem ambivalência. Na civilização, você acaba tendo que se adequar e reprimir os seus instintos mais selvagens, digamos assim, né? E a guerra, quando se juntam, né? Quando essa multidão se junta, é um espaço para extravasar isso que há muito tempo ficou reprimido. Faz sentido, assim, o que eu entendi, ou não? Acho que o que você está falando, né, Dri, é que para a gente viver em sociedade a gente precisa de combinados, né? Para a gente conseguir conviver e resolver os conflitos que surgem, porque somos seres de conflito, conflitos internos e conflitos entre os pares, né? Existe o direito, existem medidas que a gente vai usando, recursos, expedientes para tentar manter uma certa ordem. Mas quando a guerra acontece é porque a ordem falhou, porque esses combinados, esse contrato não deu conta. E aí os afetos que ficam mais em evidência são o ódio e o medo. Em nome do medo, eu justifico o ódio pelo outro, eu olho o outro como um inimigo, como alguém ameaçador, como alguém muito diferente de mim, quando na verdade talvez não seja, né? Como numa guerra, não sei se é nesse texto ou se é no Mal-Estar na Cultura, que eu estou lendo também, agora eu não me lembro em qual dos dois, mas acho que é nesse mesmo, que o Freud vai falando como um vizinho, que até então era alguém com quem se podia conviver e dividir ali um espaço. Na guerra, você passa a olhar esse vizinho com desconfiança, principalmente em guerras civis, né, onde tem ali inimigos dividindo de fato um mesmo espaço, né? Como é que pode, né? Uma pessoa com quem você se dava bem, de repente declara-se que é seu inimigo, você tem que odiá-lo. E aí, como lidar com isso? E como esse texto ele é atual, a Carlinha ressaltou isso, né? Ele fala da verdade, a manipulação da verdade. E a gente tem hoje, né, as fake news, a gente tem as redes sociais que manipulam as opiniões das massas, o quanto nunca é fácil pensar, né, o que é a verdade. A verdade, na verdade, a verdade
é subjetiva, mas quanto somos peões, né, no meio de interesses outros que vão nos manipulando. E o quanto agora a gente está no olho do furacão, né? Estamos com guerras em curso, mas depois passa, né? Em algum momento a gente imagina, ele até fala, né? Pode até se ganhar uma guerra, mas a paz não, no sentido de os mortos vão estar lá, as consequências vão ficar, as marcas ficam depois de tanta barbárie que uma guerra produz. Mas o fato é, uma hora passa, as gerações continuam crescendo, trocando, e aí o que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com essas marcas? E as versões que vão ficar. Né? Na psicanálise, a gente usa um conceito para pensar que as elaborações psíquicas elas vão, na verdade, produzir efeitos a posteriori, quer dizer, depois que a gente vai olhar para as coisas que aconteceram na nossa vida, e cada vez que a gente olhar para essas coisas, para essas cenas, para esses momentos marcantes, a gente vai enriquecendo o nosso entendimento sobre eles. A gente vai mudando um tanto a versão, vamos reconsiderando alguns pontos. E o quanto, nesse momento, a minha vontade era que a gente pudesse, sabe aquele botão de antigamente do videocassete, o FWD, o Fast Forward, né? Que a gente pudesse apertar e pronto, acabaram as guerras, essas guerras que estão em curso, podemos pensar nelas e não vivê-las, mas infelizmente ainda estamos vivendo, né? Acho que nesse momento ainda que a gente está vivendo, a gente vai relendo tudo isso, né? Eu me lembrei de nossa, foi um documentário que eu assisti na época da faculdade, há muito tempo atrás. Arquitetura da Destruição, alguém já viu? E aí me lembra muito o que você estava falando agora, Paula, porque eu estudei na época, eu estava estudando propaganda. E aí era para mostrar o poder de persuasão, e aí era exatamente quando começa todas aquelas fake news, como começa a mostrar que essas pessoas são monstros, e começa a ser feita toda a questão da propaganda, né? Era um dos vieses desse documentário, e mostrando, e as pessoas vão se convencendo, então vai colocando esse outro que é ameaçador, que tem que ser exterminado, e as pessoas vão tendo mesmo recursos, elas vão é impressionante, aí vai mostrando até de uma questão de quando colocam no front né, quando a Alemanha coloca esses, acho que alguns no início, né, no front, aí depois eles vão ainda agraciar a família, assim, é feito todo um negócio, assim, a manobra toda, acho que lendo tudo isso, acho que é interessante lendo Freud e ver esse documentário. Eu vou ver até se eu acho. Eu não, nem lembro, tanto tempo que eu assisti, não sei nem onde pode ter. Mas dessas questões aí que estão levantando. Esse filme é brilhante, né? Ele mostra todo o projeto que tinha por trás dessa ideologia, dessa incitação ao ódio, e o quanto isso se refletia, inclusive, na arquitetura, em todos os campos do saber, todos os campos humanos, né? E o filme se propõe a mostrar como na arquitetura do Segundo Reich, né? Isso se pronunciava, os edifícios, né? Para mostrar pujança. Genial mesmo, vale a pena quem assistiu procurar. E o quanto esse dilema do Einstein, ele ilustra bem, né? Essa grande contradição que o Freud escreve, né? Assim, da nossa condição humana, né? Porque
parece que ele também só vai contribuir depois que ele acha que os nazistas vão desenvolver a bomba. E aí ele tem a participação, porque é uma teoria que parte dele também, apesar dele não estar tão envolvido. Eu cheguei a pesquisar um pouco por cima, mas teve uma troca dele com o presidente da época também, alertando sobre essa possibilidade dos nazistas desenvolverem a bomba, com o presidente dos Estados Unidos, né? E assim, como, né, a prevenção da paz tem uma consequência de uma outra guerra seguinte, né, que vai acontecer, né, esse período que os nazistas estão tomando poder, acho que é 33. E depois de mais de 10 anos, acho que por volta de 12 anos, que tem a guerra, nessa bomba, né, Hiroshima, né? Então, e até lembra aquela música Paz, do Gilberto Gil, que ele fala, né, que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. E ele cita a bomba Hiroshima também nessa música, né, da gente pensar assim, como a paz e a guerra, né, o amor e o ódio, né, como eles estão vinculados, né, que é depois que o Freud vai, depois em 1920, falar, né, além do princípio do prazer, dessa prevalência da pulsão de morte, né, como o mecanismo que nós temos, né, não é só vida que a gente também procura a destruição, né, e como às vezes a destruição prevalece, a morte prevalece a vida, porque o nosso fim de todos nós é a morte, e a gente não tem como escapar a isso, né, mas é uma grande contradição mesmo. Então, como que a gente teria recursos para, né, promover, né, uma realidade diferente, uma civilização em que a gente possa, né, pensar numa prevenção às guerras. Então, acho que tanto como Einstein e o Freud faziam, né, em 33, a gente pode estar aqui também pensando junto, né, de num outro momento histórico, passando por outras guerras. Que soluções seriam essas, né? O que a gente poderia fazer em termos de contribuição efetiva na sociedade, né? Então, a psicanálise ela vai trabalhando com o pequeno, com cada caso, mas o quanto isso também se expande, né? Assim, para uma civilização inteira, né? Então, acho que o fato da gente estar aqui falando sobre a guerra é uma possibilidade também da gente pensar, né? E estar aqui conversando e se escutando, né? Sem essa prevalência, né? De um saber ao outro, mas de uma troca, né? de algo mais horizontal, né? Cada um trazendo a sua experiência, a sua percepção, pensando até o quanto hoje em dia, né? Tudo vira um grande tema, né? É muito fácil você se tornar um militante. E até o Einstein dizia, né? Ele era um militante pacifista, né? Então, é muito atual também, né? Porque a gente vê muitas guerras acontecendo, até de partidos e polaridades, né? Os ódios que prevalecem. Enfim, por isso que a gente insiste aqui no Travessias com esse tema, né? Acho que te escutando, né, Caio, eu vou pensando que, partindo da premissa inequívoca de que conflitos fazem parte da nossa Constituição, nem sempre estamos em acordo, desacordos acontecem. Partindo dessa premissa, existem várias formas da gente resolver conflitos. Nos dois extremos a gente tem, claro que tem mil tonalidades, mas nos dois extremos a gente tem, de um lado, a palavra, o diálogo, que queremos apostar que pode promover o entendimento. E um exemplo disso é o que a gente está tentando fazer hoje aqui, né? Que é apostar na circulação das ideias, em que as pessoas podem dizer o que sentem, o que pensam. E no outro extremo a gente tem a guerra, que é quando todas as outras medidas, todas as outras instâncias falharam. A guerra
a falha total e absoluta do diálogo, do entendimento. Na guerra se propõe a destruição do outro. No diálogo se propõe o entendimento, né? E aí eu fui pensando também, né, Cá, nessa viagem que o Freud sempre faz do indivíduo para a sociedade para o indivíduo, para o sujeito, no caso, o quanto a guerra para a sociedade, para a coletividade, talvez seja o que para o sujeito é a passagem ao ato, que a gente chama na psicanálise. Quando conflitos ecoam, eclodem dentro da gente, a gente procura primeiro fazer uso da palavra, botando sentido nesse conflito, botando sentido nessa crise, nesses incômodos, nessas questões que aparecem, as angústias da vida. A gente procura colocar a palavra, dar um sentido, atribuir um sentido. O processo psicanalítico existe para isso. A gente vai no consultório do nosso analista, nossos pacientes chegam no nosso consultório trazendo questões, dilemas e botando um sentido ali para ir mobilizando e pensando. Mas nem sempre isso é viável, nem sempre isso é possível. Às vezes isso falha, e aí o sujeito ele passa ao ato, ele transborda, ele pratica uma agressão contra o outro, ou essa agressão movida por um ódio que também nos habita a todos. Ela pode ser direcionada ao outro, mas também essa raiva, esse ódio pode ser direcionado ao próprio sujeito, pode fazer cometer atos contra si mesmo, abusos de substâncias, eventualmente, né, objetos, drogas, bebida, enfim, álcool, relação com a comida, relação com o outro, relacionamentos que podem se tornar abusivos, né? Ou, em última instância, próprio suicídio, né, que é a última passagem ao ato, a mais definitiva que tem. Então, fui pensando isso, né, como Freud era genial, como a gente, estudando o que acontece com o sujeito, a gente transpõe isso para a sociedade, e lendo esses textos que têm a ver com a sociedade, a gente também pode tirar ensinamentos e pensamentos sobre os nossos próprios processos psíquicos, né? E que no documentário a gente vê tão forte, né, assim, essa imagem do Hitler no fundo, como tem também essa identificação com uma figura, pensando até na psicologia das massas, né, como você seguir, né, então você tem um mandamento de que tem que se destruir, então é quase como uma justificativa, né, então você se sente autorizado em destruir, em matar. É muito interessante pensar, né, o que leva uma pessoa a se achar e ela pode matar uma outra pessoa, né? É meio básico, mas é interessante. Como assim, né? Então, Alguém... sabe o que eu pensei aqui, né, Carla, se falando, né? Ele, assim, não dá para dizer que ninguém sabia, porque ele escreve um livro na prisão, e lá já consta a crueldade em relação aos judeus, por exemplo, falando de Hitler. E ele aproveita, eu achei super, eu também pensei muito nisso, na questão da psicologia das massas, né? Ele aproveita a fragilidade, a vulnerabilidade que a Alemanha ficou, e a gente discutiu isso, né, no nosso encontro, que as pessoas tiveram, o próprio Freud, como ele ficou vulnerável, como ele ficou humano, mais humano para a gente, né? Relatando o que aconteceu com ele na Primeira Guerra, e como eles precisavam de um mártir, e como isso cega, né? E como isso aliena. Nada que justifique, claro, mas percebe? Né? Assim, precisam ter culpados. Vamos encontrar alguém para isso. Então,
eu não estou fugindo muito, mas eu estou engatando nesse teu percurso que você fala, né? Como isso, quando você fala como é que pode, né? Eu acho que assim, a força era assim, as pessoas ouviram aquilo que elas quiseram escutar, mesmo que elas não soubessem, né, que elas queriam de fato escutar. Parece paradoxal, mas é isso, né? Então é uma pulsão de morte que vive conosco, que é anterior à pulsão de vida, né? Que está ali descansando, ela está sempre ali. E nesse momento de vulnerabilidade, então vamos colocar alguém para nos autorizar a essa atitude monstruosa. Na verdade, ele já tinha sido escolhido, né, Pia? Já estava, era uma resposta também, né, de uma Europa, principalmente a Alemanha, dilacerada pós Primeira Guerra, né, se sentindo humilhada com toda a situação, e uma resposta, né, porque aí vem essa resposta pensando até nesse lugar do Einstein, né, assim, nessa bomba no Japão, e como a resposta ela vem numa intensidade, né, desse nível, né, da morte de milhares e milhares de pessoas, né, essa figura da bomba atômica, né, essa guerra entre bombas. Então, é uma resposta muito forte, né, que vem. Então, E ele menciona, né, onde passa, deixa de existir a força muscular e vão para as armas, né? E fala isso no processo de desenvolvimento, né? Que não é que para a gente é uma coisa que desenvolvimento é esse, né? Mas é o que acontece. Olha, eu acho que assim, eu não acho que, sabe por que eu acho que o Freud é tão em alguns lugares tão massacrado? Porque ele é muito realista. Eu acho que ele não é tão pessimista. Em alguns assuntos até pode ser, mas ele sentiu na pele, ele viu, ele sentiu a vulnerabilidade, ele percebeu o ódio espalhado, ele percebia os relatos dos pacientes. E a gente sabe, né? Nós mesmos, na nossa própria análise, a gente se depara com um lado pior de nós, né? Em algumas situações, né? Por mais que a gente não queira, se a gente entra numa análise profunda, a gente entende que tem situações que a gente se sente horrível, né? Então, assim, eu falo, tenha cachorros, tenham pets. Eu tô que nem o Freud, de verdade. Não tem ninguém que chegue na sua casa tão alegre, tão feliz e que faça festa para você sem esperar nada. Ele tinha várias, né, Bia? Tinha vários cachorros, adorava os cachorros dele. Eu queria só citar um livro também, que acho bem interessante também, que chama Por Causa do Pior. É um livro da Dominique Fingerman e do Mauro Mendes Dias, e tem um capítulo que o Mauro vai escrever da história de um terrorista, que foi um dos piores terroristas americanos, que o nome dele era Unabomber. Ele até usa, acho que muita gente já deve conhecer essa história, né? E tem esse bomba, né, também no nome, Unabomber. E aí ele vai escrevendo que a história desse terrorista, antes dele começar, é que ele começa a mandar cartas bombas para as pessoas e matando uma série de pessoas. E ele tenta, num determinado momento da vida dele, fazer a cirurgia de troca de sexo. E quando ele está na espera desse procedimento, ele cai em si assim, um sentimento assim muito humilhante, o que ele está fazendo ali. E aí ele vai embora, e é a partir daquele momento que ele vai escrever depois, que vem o pensamento que ele tem que então matar aquele médico que ia conversar com ele. É a primeira vez que ele se vê matando. E aí é muito interessante a relação que o Mauro faz, que ele diz, né? Bom, ele mata um desejo, né? O desejo se extingue e no lugar do desejo vem a morte, vem o mortífero, né? Vem a destruição.
e até para a gente pensar, né, assim, o que leva, né, essas atuações, como a Paulinha trouxe, né, tem algo talvez já tenha morrido antes, né, que chega nessa intensidade, nessa explosão. Então, eu achei bem interessante, assim, eu li só esse capítulo, mas é um livro bem conhecido, também acho que valeria a pena se vocês se interessarem. Chama Por Causa do Pior. E aí eu queria aproveitar, a gente está no finalzinho, depois a gente vai fazer um travessia sobre isso, que a Paulinha está com um grupo também de estudos sobre o mal-estar na civilização, para quem tiver interesse em participar da leitura, a gente também vai divulgar na Casa Frida. E acho que é um tema que tem total relação com o que a gente está falando aqui hoje, né? Esse mal-estar, né? E como, enfim, talvez continuar estudando Freud é muito interessante a todos nós, né? Como é atual e como é rico, né? Em termos de troca e de debate. Você quer falar alguma coisa, Paulinha? Contar um pouco do grupo? A gente divulga, então, obrigada, Cá, por lembrar. A ideia é a gente se debruçar nesse texto em 8 encontros, aprofundando os conceitos psicanalíticos que vão sendo semeados nesse texto. É um texto que se propõe a pensar a sociedade, né, não o sujeito, mas que é absolutamente aproveitável para pensar o sujeito, né, o indivíduo, em relação à sociedade. E quem quiser, estão todos e todas convidados. Bom, acho que a gente pode ir encerrando então por hoje. Queria agradecer a presença de todos, mais o Travessias. Se a gente continuar pensando na paz, a gente tem que continuar falando sobre guerra. E estamos aqui juntos, realizando essa travessia. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada pelas trocas, pela noite. E em breve a gente divulga o próximo também para vocês. Tá. Tchau, tchau, boa noite, Boa noite. obrigada. Boa noite.